Caros alunos, bem-vindos à aula 8. Espero que todos estejam bem. Hoje ainda continuamos a falar de Comte, mas nos aprofundando um pouco mais nas suas teses, teorias, pensamentos e até mesmo a sua religião da humanidade, para que nós possamos entender as influências que ele proporcionou a uma parte bastante ampla da comunidade europeia, no sentido de que alguns dos maiores intelectuais da época, de alguma maneira, foram afetados pelas suas ideias, pelo seu pensamento, embora de certa maneira recusassem outra parte de suas concepções. Vimos a aula passada como Comte sistematiza a concepção de ciência, levando a uma caracterização do cientificismo como uma crença social necessária para transformar a mentalidade da sociedade europeia, que ele considerava convulsionada desde a Revolução Francesa, em função de um processo contínuo de desenvolvimento da sociedade que, naquele momento, podia alcançar o seu estágio mais desenvolvido, que era o estágio positivo. Falamos que a base das suas concepções estava exatamente na função que a ciência tinha de reordenar, orientar o pensamento geral, começando pelo desenvolvimento de algumas ciências básicas que dariam o tom e a forma do ulterior desenvolvimento de qualquer pensamento que se pudesse chamar adequadamente de um conhecimento a respeito do real. Assim, a astronomia, a física, a química e a biologia são ciências básicas. Entretanto, essas não eram as ciências as quais Comte objetivava. Na verdade, mais interessado na reforma social, ele imaginava que essas ciências forneceriam uma base intelectual para a constituição de uma ciência da vida social, uma ciência da vida coletiva, uma ciência do homem. Essa ciência ele vai chamar de sociologia, que é bem mais do que aquilo que nós entendemos hoje, como uma parte, uma região de um campo mais vasto das ciências sociais, onde nós temos economia, política, antropologia, história e a filosofia social e etc. A ideia de sociologia de Comte era, na verdade, o conjunto de conhecimentos a respeito da humanidade, da sua capacidade de organização coletiva e aquilo que essa sociedade, essa humanidade, não só como uma sociedade específica, mas a espécie como um todo, era capaz de fazer e de desenvolver. E a partir do estudo das características, com base no formato da ciência aurido daquelas ciências básicas, nós poderíamos entender, a partir de então, verdadeiramente o que é o homem, o que é a humanidade, o que é a sociedade. E dessa maneira, poderíamos também, tal como fazemos com a natureza, com o mundo externo, ou seja, com o mundo não humano, melhor organizando-o e melhor sabendo utilizar-se das suas características, ao conhecermos as leis que regem a vida em sociedade, das relações humanas, nós teríamos também uma maior capacidade de, com esse conhecimento, organizarmos melhor a vida social e a vida coletiva. Havia, portanto, uma finalidade que é a finalidade da reforma da sociedade europeia. O grande objetivo de Augusto Comte é exatamente a reforma
da sociedade europeia, que ele considerava como uma sociedade em estado de convulsão, em estado caótico e anárquico, em função mesmo do desenvolvimento próprio da humanidade, que passa por aqueles ciclos que nós vimos anteriormente, aqueles estágios que nós vimos anteriormente. E esse seria o momento em que nós estamos numa crise, e essa crise proporcionaria, com o conhecimento científico, a inauguração de um novo período. Um novo período que é não apenas a respeito da forma de ver o mundo, mas ao mesmo tempo de usar essa forma de ver o mundo para construir efetivamente um mundo novo, baseado nas verdadeiras características, as mais profundas características da humanidade, a sua condição de ser coletivo, de não ser o homem um ser individual, largado no mundo, mas um ser que vive apenas em sociedade e que, portanto, tem essa ligação como uma definição, como uma lei da sua própria existência. Assim, a partir de um certo momento, Comte me imagina utilizar o conhecimento obtido dessas leis que regem a vida social, das relações humanas, como uma forma de reinaugurar, reorganizar, instaurar um novo momento moral para toda a humanidade, ao longo de um processo em que as partes mais avançadas da humanidade, aquelas que estão no limiar da vida, do estágio científico, do estágio positivo de vida, começa a anunciar-se na Europa e promete estender-se para o resto do mundo num processo, numa vaga que traria a toda a humanidade um novo tempo, o seu estágio final de organização. Esse imaginário, essa concepção que Comte traz e que tem na sociologia, de certa maneira, um aspecto de otimismo, à medida que todas as ciências, para ele, na verdade, constituem o afloramento dessa capacidade da vida coletiva. A ciência nunca é uma realização individual. Aliás, nada no homem constitui-se numa realização individual. Toda a realização de cada indivíduo só é possível porque ele está em uma sociedade que permite e que, ao mesmo tempo, suporta que os avanços que um indivíduo, de certa maneira, concentra a partir de uma ideia, é um resultado do conjunto do desenvolvimento da vida social. Assim, em Comte, não me parece, e de fato não uma visão de que essa forma de chegar no estágio científico se situe como uma conquista meramente específica de uma parcela da humanidade e que essa parcela possa disso se aproveitar para submeter as outras parcelas da humanidade. Ou seja, que um povo, que uma nação, que um governo possa usar dessa capacidade, desse conhecimento a respeito da organização humana para se sobrepor ao resto da humanidade. Muito ao contrário, a sociologia veio para Comte justamente para mostrar o fato de que todos os homens estão interligados. E nesse processo de conexão que os homens mantêm entre si, essa conexão obriga uns aos outros, obriga cada parcela de um conjunto de pessoas numa determinada nação, numa determinada comunidade, umas com as outras. E obriga cada nação também umas com as outras. Os governos, as organizações, todas elas estão obrigadas, a partir do conhecimento que se vai aurir da função
da vida coletiva como característica da própria existência humana, que exista entre essas parcelas, entre indivíduos e entre comunidades, um ajuste e uma forma de colaboração, uma forma de solidariedade entre todos os homens. É nesse momento em que ele vislumbra a espécie como um todo e a necessidade de fornecer não apenas para a Europa, mas para a Europa nesse primeiro momento e depois para toda a humanidade, um caminho único de desenvolvimento da vida social, que ele também percebe a necessidade de criar uma certa coerência, um aspecto que coordene progressivamente toda a humanidade. Então é o momento em que ele passa da visão da Constituição, das leis sociais, para a inauguração de um projeto de humanidade, um projeto de organização social que para ele vai requerer uma nova religião, mas não será uma religião que colocará num plano, fora do plano da existência concreta dos homens, uma outra realidade a qual os homens devem se referir. Na verdade, ele entende que todas as formas religiosas, na verdade, possuía apenas um único e verdadeiro centro de adoração, que era a própria humanidade. Ou seja, ao invés de um ser diferente e acima dos homens, a coletividade é o verdadeiro Deus de cada indivíduo e de cada porção menor de homens. Essa ideia que ele constrói vai vincular o seu desenvolvimento teórico a uma religião da humanidade. Essa forma de desenvolvimento do positivismo vai se chamar positivismo ortodoxo, ou seja, um positivismo que avança para além da constituição das ciências, chegando até a sociologia, que é o ápice do desenvolvimento da ciência, que é o cume do desenvolvimento da ciência, embora seja a última ciência a se desenvolver e a ter como objeto as relações humanas, porque são, segundo Comte, bem mais complexas do que aquelas leis que regem a natureza exterior, ou seja, a física, a astronomia. As leis humanas, portanto, as leis que regem as relações humanas, são, portanto, leis muito mais complexas e estariam naturalmente se desenvolvendo, por último, dentro desse processo crescente de complexificação. Notem que, para Comte, o desenvolvimento é sempre um processo de complexificação. Vai-se do mais simples ao mais complexo. Portanto, para Comte, a astronomia, a física, a química, depois a biologia, são, relativamente à sociologia, as naturezas e as leis que regem a vida social, bem menos complexas. E é exatamente dentro desse positivismo ortodoxo, ou seja, esse positivismo chamado de religioso, né, tanto pelos críticos, né, como por aqueles que de fato praticaram, né, essa religião da humanidade, e houve de fato a prática da religião da humanidade na França, por um círculo relativamente estreito, mas também no Brasil, também no México, que foram dois países, por exemplo, bastante influenciados por Augusto Comte. Não é necessário dizer que a bandeira brasileira, com o dístico Ordem e Progresso, é uma menção direta, é uma pista, né, indelével da influência que o positivismo teve no âmbito da proclamação da República. Haja visto que a nossa República foi proclamada
fundamentalmente pela influência, né, dos atos militares no Rio de Janeiro. E uma parcela dos militares ela estava ligada ao desenvolvimento da ciência, né? No que diz respeito, não os militares em geral, mas aqueles militares que, estudando em escolas de engenharia militar, etc., obtinham dessa visão científica do mundo os fundamentos para uma nova concepção. À medida, portanto, que se aprende física, se aprende química, matemática, etc., a ideia, a teoria da ciência de Comte, que perpassa todas essas ciências específicas, também transmite outras ideias que não são apenas ideias sobre ciência, mas ideias também de reforma e de reconstrução da sociedade. Daí porque uma parcela importante dos militares brasileiros, da oficialidade do militar brasileira no Exército, ela tinha essa característica de seguir a moda do positivismo de Augusto Comte. Assim, para que a gente possa entender melhor a influência de Comte, nós vamos falar exatamente desse positivismo ortodoxo em contraposição ao positivismo heterodoxo, ou seja, aquela teoria da ciência de Augusto Comte. Bem, o desenvolvimento das ciências básicas, aquelas que formulam os ideais da própria cientificidade para o período positivista, na verdade, não constitui o objetivo final na formação do conceito geral de ciência. O objetivo final da construção das ciências é exatamente atingir o nível em que se possa falar de uma ciência social, de uma sociologia, de uma ciência que, afinal, através da ocupação de seu pensamento em deslindar as leis que regem a vida social, a vida coletiva, que liga um homem a outro homem para a construção da vida social, este é o objetivo final de Comte, no âmbito da construção de uma ciência. Na verdade, as ciências anteriores constituem apenas exemplos de que tipo de ciência nós vamos necessitar para compreender adequadamente as bases de funcionamento da sociedade. E entendendo as bases de funcionamento da sociedade, nós poderemos prever e agir no sentido de encaminhar a sociedade para aquilo que de fato ela é e da forma mais adequada. Assim como no campo da observação das ciências da natureza, Comte dizia, ver para prever, também aqui no âmbito dos fenômenos sociais, também vamos usar o mesmo tipo de observação. Vamos ver como funcionam as relações sociais, estabelecer as conexões entre os diversos fenômenos sociais e, a partir de então, poderemos, tal como no âmbito da natureza, usar esse conhecimento para não contrariar a natureza, mas para, conhecendo, tendo consciência das características dessa natureza humana, podermos agir mais adequadamente, conscientemente, para a consecução do objetivo da humanidade. Este quadro já representa um plano mais avançado do objetivo do reformador Augusto Comte. Até a constituição de uma ciência social, de uma sociologia, ainda estamos no espaço de uma teoria da ciência. Ainda estamos no espaço de uma filosofia da ciência. Uma filosofia que teve larga aceitação no século XIX e ainda no século XX, já um pouco modificada pelos novos desenvolvimentos, acabou ainda sendo a base
das concepções de ciência. A sociologia entra nesse campo da ciência, mas para o reformador Augusto Comte, isso não é suficiente. Não basta conhecer as leis da vida em sociedade. É preciso agir no sentido de que essas leis, tendo sido conhecidas, possam construir, erguer uma nova moral dentro da sociedade europeia, que é aquela que alcançou os primeiros passos no estágio científico. Comte objetiva reformar a sociedade europeia, criando uma nova moral para uma sociedade que ele acredita dissolvida pelo processo de transformação e de passagem de um estágio metafísico para um estágio científico. Uma passagem dolorida e que, ao mesmo tempo, deixa o conjunto da sociedade absolutamente desnorteado e sem apreender adequadamente as novas condições para organização da vida social. Esse quadro que é apresentado agora, em que é o quadro do grande ser, a humanidade, é, na verdade, o passo realmente final de Augusto Comte, ou seja, é o projeto reformador. O que havia antes, até a construção de uma ciência social, nós temos a criação de uma base de pensamento que organiza e fundamenta a verdade a respeito do que é o real. É o conceito de científico, de cientificidade. Entretanto, isso não é o bastante nem suficiente para reordenar a vida europeia. Esse reordenamento se dá através justamente da criação de uma nova moralidade social, que leve em conta justamente esses conhecimentos auridos através desse novo período, dessa nova lógica, digamos assim, de pensar e conhecer a realidade através da ciência, a única forma efetiva de se conhecer o real. Mas é preciso fazer desse conhecimento alguma coisa que reorganize a sociedade europeia. E ele lança a partir daí algo que se convencionou chamar de um positivismo ortodoxo. O que significa isso? Significa um positivismo que exige, de fato, uma transformação do comportamento dos indivíduos, dos seus aderentes, dos seus participantes, no sentido de construir uma sociedade com um conjunto novo de dogmas e de prescrições morais de comportamento que expressarão o que será essa sociedade verdadeiramente positivista. Porque no campo das concepções de Comte, a vida social, a vida de um indivíduo em sociedade, é uma dádiva da humanidade como o conjunto de todos os seres humanos que viveram, que estão vivendo nesse momento e, ao mesmo tempo, aqueles que viverão. Comte considera, portanto, a necessidade de criar uma religião que substitua, através desse sentimento religioso, que para ele foi muito importante para criar a unidade necessária em tempos dos períodos teológicos, e trazer essa unidade novamente para uma sociedade dividida como é a sociedade europeia. A religião, portanto, é para ele uma forma instrumental para inaugurar, para fornecer os elementos que darão unidade para a sociedade europeia e, posteriormente, para os homens de todo o mundo.
A religião não é necessariamente o instrumento em si, mas é a forma que toma uma sociedade em que os homens acreditam em sua própria capacidade. O grande ser é a espécie humana. A grande adoração se dá em função exatamente dessa espécie humana. E ele observa, através dos conhecimentos hauridos nas várias ciências sociais, na história, na sociologia, propriamente, mas na economia e uma série de outras revelações que se dão através do método científico a respeito do comportamento dos homens em sociedade, a ideia de que a verdadeira origem e a manutenção do homem como um ser que evolui ao longo do tempo se dá no seio exatamente desta característica própria da vida humana, que é viver em sociedade. Aquela ideia de Aristóteles de que o homem é um animal social é plenamente abraçada por Comte. Comte não considera de maneira alguma a possibilidade de se colocar o elemento mínimo, a unidade da vida humana apenas no indivíduo, porque o indivíduo ele é produto da vida social, ele é resultado da vida social e por isso ele é um ser social. Não existe um indivíduo humano isolado desse processo de construção societário. E isso não é apenas no momento em que um determinado indivíduo está vivenciando, é o conjunto todo da vida humana, da humanidade como um todo, que constrói essas formas de existência de cada indivíduo vivente. Todas aquelas gerações passadas, para Comte, constituíram um passo a cada geração para a construção do homem que nós vemos hoje. E a geração atual é também mais um passo para a construção da humanidade futura, de tal maneira que cada geração posterior deve à anterior um aperfeiçoamento, um desenvolvimento, um avanço, um progresso. Portanto, quando se busca a origem, o cerne do homem, ou seja, quando se busca exatamente quem criou o homem, Comte vai responder: quem criou o homem foi a própria humanidade. Foi o próprio conjunto dos homens que, vivendo uma vida coletiva, produziu cada indivíduo dentro de circunstâncias específicas. É nesse sentido, portanto, que esse grande ser aí é a humanidade, é o objeto de adoração. Mas esse grande ser não é alguma coisa que está para além da vivência, do conhecimento ou da capacidade de consciência que os homens possuem. Diferentemente do Deus adorado pelas religiões de caráter teológico, digamos assim, do período teológico ou do período metafísico, nós vamos encontrar em Comte uma religião que preza pela ciência como reveladora desse, digamos, Deus do homem, dessa humanidade. O fato de que essa humanidade, através da história, das ciências sociais, tem as suas leis reveladas, permite que o homem tome consciência, seja consciente pelo método positivo, pelo conhecimento da ciência, exatamente da sua origem e de como ele é e por que ele é, segundo leis naturais. Porque o homem não está fora da natureza, embora não se comporte como os outros seres da natureza, ele é um ser natural também e, portanto, está submetido às leis da natureza, mas uma lei diferente,
uma lei que não se aplica da mesma maneira como as leis da física, as leis da química ou da biologia para os outros seres vivos. É uma forma especial no qual a vida coletiva, a coletividade, a sociedade constitui-se num componente a mais. E essa vida coletiva da humanidade, ela é caracterizada por 3 níveis de existência, ou 3 partes da sua existência. O grande ser ou a humanidade é composto pelo sexo afetivo, né? Depois a gente vai falar, o sexo não é a prática sexual, não. Sexo afetivo a gente vai ver depois o que é. Pela classe contemplativa e pela força prática. Esses 3 elementos constituintes do grande ser, segundo Comte, abarcariam todos os aspectos que são necessários e fundamentais à continuidade, à progressão, ao desenvolvimento de toda a humanidade. E esses elementos estão numa hierarquia. O sexo afetivo está numa condição superior, a classe contemplativa está num plano intermediário e a força prática está na base mesmo do funcionamento da humanidade. E existe, digamos assim, uma relação de independência em que, quanto mais na base da vida social, mais independente é este componente da sociedade. À medida que nós avançamos para os componentes superiores, existe uma menor independência. Por outro lado, ele contrabalança a independência com a questão da dignidade. Quanto mais estamos no plano superior desses componentes, mais dignidade esse plano tem. O sexo afetivo é a maior dignidade. A classe contemplativa está no plano intermediário e a dignidade da força prática está num plano menor. Por que Comte faz isso? Porque Comte, além, digamos, de reconhecer certas características do funcionamento da sociedade, também quer dar uma valoração a esses componentes como parte da construção do seu projeto reformador. Assim, por exemplo, quando falamos de sexo afetivo, nós não estamos falando de prática sexual, embora, obviamente, ela exista na sociedade de Comte. Está se falando, na verdade, da mulher como uma parcela importantíssima e fundamental na construção dessa nova sociedade. Afinal de contas, está reservado para a mulher, no pensamento kantiano, o papel de professora, uma professora que orienta através do ensino dos filhos ou das crianças, um aprendizado com características, com uma internalização de determinadas ideias que é afetivo. Uma dedicação das mulheres, fundamentalmente, na criação desse novo mundo. É bom que a gente entenda que esse papel que a mulher tem, aparentemente hoje, para as concepções de hoje, como sendo um papel subordinado, tem dentro do projeto de Comte um valor superior, porque, afinal de contas, ele considera que o aspecto afetivo é um dos principais fundamentos de um processo educacional. Desde a tenra idade, é necessário que exista a afetividade para fazer com que os ensinamentos tenham uma tendência a cair no agrado daqueles que aprendem. E a mulher, segundo Comte, é a mais bem talhada para esse tipo de atividade. Talvez porque Comte tivesse tido uma mãe extremamente agarrada e cheia de sentimento por ele,
ou porque num determinado momento da sua vida, já com uma certa idade, ele tenha se apaixonado por uma mulher e, embora ela fosse casada e separada, ela não se permitiu, digamos assim, alguma liberalidade com Augusto Conte. Então foi um amor platônico, foi uma paixão, digamos assim, platônica, que marcou profundamente Augusto Conte, a ponto desse positivismo ortodoxo, que é o que a gente considera o positivismo religioso, ter como uma imagem simbólica da igreja positivista, né, dessa humanidade, do grande ser, justamente a imagem de Clotilde Devaux, que era essa mulher a quem ele dedicou digamos assim, esse aspecto, né, da devoção. Então a Clotilde Devaux encarnava exatamente a humanidade, o afeto, né, que a humanidade, como mãe de cada um dos indivíduos, dedicava aos seus filhos. Esse positivismo ortodoxo era, de certa maneira, um conjunto de dogmas, de articulações, de conceitos morais fechado. Fechado no sentido de que ele se articulava com todos os elementos e as bases dos conceitos científicos que justificariam determinados preceitos morais, determinadas práticas numa sociedade renovada, reformada pelo pensamento positivista. E a mulher tinha nesse contexto esse papel, que era o papel que, na verdade, pensando bem, pela leitura do Catecismo Positivista e de outras produções de Comte, de fato fazia com que a mulher fosse a liderança nessa passagem, construindo os indivíduos desse futuro sistema social. Esse sistema social, segundo Comte, jamais poderia existir sem o concurso e a vontade das mulheres de construir nos filhos, nas crianças, exatamente pelo aspecto afetivo, essa tendência a ter o sistema, as concepções, os dogmas, como alguma coisa profundamente enraizada nos caracteres dos cidadãos. Isso, portanto, é o sexo afetivo. Há, por outro lado, também aquela classe que ele chama de contemplativa, que na verdade nada mais é do que o sacerdócio do positivismo. Constituiria, digamos assim, uma certa classe de aconselhamento, um conjunto, digamos assim, burocrático, em que a atividade seria a de continuamente explicar, manter, aconselhar todos os participantes de uma sociedade fundada no positivismo da crença e da necessidade da unidade dessa sociedade, na crença do papel de cada um para o conjunto harmonioso da vida social. A explicitação das teses de Augusto Comte para que cada um estivesse plenamente imbuído e com o conhecimento necessário de por que determinados procedimentos são fundamentais e inextrincáveis numa sociedade positiva que obedece às leis e às regras da existência natural da vida coletiva humana. É assim um papel intelectual maior, mais extensivo, não tem aquele papel intelectual que a mulher tem de formar o caráter e a intimidade dos indivíduos a partir da infância, mas tem o sacerdote a função de, a cada momento, de certa maneira, até dirimir as dúvidas ou os conflitos gerais pelo aconselhamento
dos membros da sociedade. Então ele aconselha a mulher, ele aconselha o patrício, ele aconselha o trabalhador, aconselha o administrador. É a mesma função que, eventualmente, poderia ter um padre na sua paróquia, criando as condições necessárias para a harmonia social. Essa, de fato, é a função precípua do sacerdote. Explicar e determinar que condições a vida social segue as regras da natureza humana e segue, portanto, também os ensinamentos de Augusto Comte. O último elemento e a base da vida social é o que ele chama de força prática. Ora, a força prática é algo que Comte não poderia negar, assim como nenhum reformador negou, que é exatamente essa capacidade que adquiriu a sociedade europeia de produzir cada vez mais intensamente e melhor as condições de sustentação material de uma vida social, utilizando-se inclusive dos conhecimentos científicos. Essa atividade material ela é derivada da constituição corporal, ou seja, é necessário ao homem ter uma atividade para manter o seu corpo funcionando. É como se fosse um processo metabólico do homem com relação à natureza. Então, a atividade que o homem exerce sobre a natureza é algo que domina constantemente a existência da humanidade. O homem não pode parar de se alimentar, não pode parar de produzir. Há, digamos, uma pulsão sempre necessária que o homem precisa ter para se manter. E, ao mesmo tempo, essa atividade material ela se desenvolve à medida que a cooperação cresce. Essa, na verdade, seria uma das leis da própria existência social do homem. E isso faria estimular a inteligência e excita a sociabilidade, criando as condições para que digamos assim, se firme um dos mais nobres atributos do grande ser, que é a solidariedade. Ou seja, a vida social requer e ela se desenvolve melhor quando há maior solidariedade entre aqueles que participam das relações. A atividade conjunta, a atividade coletiva, ela consolida essa solidariedade não apenas no âmbito da concreto, material, mas ao mesmo tempo vai criando as disposições mentais e morais para um contínuo progresso dessa solidariedade. Mas Comte também vai dizer que, do ponto de vista individual, a atividade material também é fonte de uma certa energia de caráter egoísta. Ou seja, à medida que os homens estão no plano material, produzindo riquezas, produzindo condições para a satisfação das necessidades humanas, isso também cria uma certa disputa pelo resultado dessa produção coletiva. Obviamente ele não chega a uma luta de classes, porque o objetivo dele, na verdade, é harmonizar a totalidade da vida social. Mas ele reconhece que no processo de produção dessa vida material, essa força prática, como ele chama, essas energias egoístas, elas se produzem com grande intensidade. Não seria outra a razão para as condições miseráveis do proletariado que se via naquele momento, porque o que ele chama de patriciado, que tanto o proletariado quanto o patriciado estão exatamente nesse âmbito da força prática. O patriciado detendo o controle das riquezas cristalizadas, ou seja, o acúmulo dos séculos e séculos de produção que estão sob, digamos assim,
nos termos de Comte, guardados por esses patrícios, por esses industriais, esses donos de terra, os grandes comerciantes, todos eles agindo no sentido de acumular um conjunto de riquezas que pode ser utilizado e é administrado pode ser administrado no sentido de produzir melhores condições gerais para a humanidade. E, por outro lado, existe a força do proletariado, né, que é a forma, digamos assim, da produção material dispersa, né? Essa dispersão é o fato de que o proletariado, cada um desses indivíduos que constitui o proletariado, junta a sua força e constitui para Comte um dos elementos, quando se organiza para ordenar por si mesmo as necessidades do processo produtivo, ele é capaz de certa maneira, de ajudar a construir a sociedade positiva por chamar à razão tanto o patriciado quanto o próprio sacerdócio para que entendam a necessidade de organizar racionalmente no plano da ciência e no plano da harmonia e da solidariedade sociais a vida coletiva. Enquanto houver um pensamento que não esteja voltado para a solidariedade e essa harmonia coletivas, haverá o predomínio do egoísmo e também as condições miseráveis do proletariado. Assim, Augusto Comte ele era, imagino, a favor da organização do proletariado, de que o proletariado exercesse essa força para essa organização, para poder reivindicar melhores condições de vida. E que isso deveria ser visto por aqueles que são os detentores da riqueza material e também daqueles que observam com o intuito de aconselhar e de conhecer os assuntos humanos, como uma necessidade de se aplacar o egoísmo. Não é à toa que esse quadro aí tem entre o sexo afetivo e a força, quer dizer, tem acima do sexo afetivo e abaixo da força prática, dois dos, digamos assim, aspectos mais fundamentais que polarizam a vida social. De um lado, o egoísmo e de outro lado, o altruísmo. A vida e o desenvolvimento da humanidade está exatamente em passar progressivamente de um plano mais egoísta para um plano mais altruísta. E assim como ele enunciou que a força prática ela tem a tendência, no plano da produção da vida material, de desenvolver o caráter egoísta dos homens, no lado do sexo afetivo, na atividade da mulher dentro da sociedade, é que se tem a maior tendência a se desenvolver o aspecto altruísta, à medida que o sexo afetivo, ou seja, a mulher, faz o seu trabalho social para o bem do outro, né? Ou seja, daqueles que estão sendo orientados para a participação numa sociedade. A mulher cuida de seu filho não por egoísmo, mas por altruísmo. Sabe que, na verdade, isso pode significar um benefício mais adiante. Então, essa visão de uma humanidade que está entre dois polos, né, de caráter, e que a tendência que todo o trabalho da igreja positivista, do pensamento positivista, é destacar que o destino da humanidade é a harmonia social, é a compreensão, viver para outrem, como a base mesmo da vida comum, né? À medida que você, assim como outros reformadores que nós já vimos, em que eles veem a especialização das atividades materiais e que se alguém trabalha num determinado
numa determinada atividade, trabalha para poder fornecer aos que ali não trabalham, aqueles que não produzem uma determinada necessidade social, possam dela se servir. E, por outro lado, outros produzem outras coisas que são necessárias àqueles outros que também não as produzem. Assim, você cria um sistema de trocas que não é pensado como mera troca comercial, mas inclui a troca comercial, mas que, sobretudo, é uma troca, uma harmonização da vida coletiva. Então, se num determinado momento, na atividade dessa produção, um caráter egoísta pode surgir, no plano oposto, ou seja, naquele de maior dignidade, onde a doação de si para a coletividade, para o outro, para a formação de uma nova individualidade que esteja agregada, voltada para o serviço da humanidade, constitui o oposto do egoísmo, ou seja, constitui o altruísmo. E esse é o caminhar que Augusto Comte pretende para a humanidade. Esse é o destino da humanidade. Progressivamente, continuamente, passar a sociedade de um caráter egoísta para um caráter altruísta. Bem, nós vemos aí a Igreja Positivista do Rio de Janeiro, que fica ali na Glória, na rua Benjamin Constant. Por que eu coloquei essa foto, né, da Igreja Positivista? Porque o fato de nós termos uma vida que, quer dizer, nós que eu digo é do ponto de vista de Comte, né? De uma vida social em que se reconhece a cooperação e a harmonia geral como uma parte necessária e que dá progresso efetivo ao conjunto da humanidade, isso não elimina os conflitos, justamente porque nesse momento, nesse aspecto da vida social, o egoísmo é muito grande. Então é preciso ter uma orientação para que possamos nos livrar desses conflitos inerentes ao próprio processo de produção da vida material, ou seja, a força prática da sociedade. E embora seja interessante que os homens possam ser formados e neles serem inseridas determinadas compreensões do mundo pela mulher, ainda assim esses conflitos podem aparecer, seja no âmbito do próprio processo de trabalho, seja no âmbito de discussões entre setores específicos da produção, seja entre comunidades diferentes, enfim, as possibilidades de conflito, Comte não as nega, mesmo no período científico, onde os homens são, de certa maneira, direcionados a buscar a harmonia. E por isso há necessidade da Igreja Positivista, a única instituição ou o único plano de existência que possui esse caráter universal, esse caráter genérico de poder conciliar todos esses níveis da existência. O nível da vida individual, no seu processo produtivo, na sua atividade familiar, de vizinhança, na sua cidade, na pátria em que ele vive. É interessante notar que Augusto Comte ele não vê com naturalidade a existência do Estado-nação centralizado. Nesse aspecto, ele é contrário a todo o desenvolvimento do sistema político a partir do final da Idade Média, em que o poder absoluto dos reis foi criando vínculos de extensões territoriais cada vez maiores com uma centralidade burocrática. E Comte, assim como muitos críticos, né, do sistema de Estado, ele vê que esse Estado centralizado, esse Estado nacional, constitui, de certa maneira, uma monstruosidade, algo que ele não avaliza.
porque ele entende que a vida comunitária é uma vida que tem um tamanho determinado para produzir os seus efeitos benéficos. Nesse sentido, ele tem a mesma opinião dos antigos, né, de Aristóteles, por exemplo, que via que toda cidade tinha que ter um tamanho determinado, tinha que ter uma extensão determinada, já que a vida comunitária é uma vida de contatos, predominantemente pessoais. Embora não se possa dizer, por exemplo, que Atenas, com 40 mil habitantes, pudesse ter todos aqueles 40 mil em contato pessoal. De qualquer maneira, Augusto Comte vislumbra uma vida comunitária em que as comunidades sejam sempre pequenas o suficiente para que possa haver uma maior intimidade entre os seus habitantes. E o que fazer quando as comunidades diversas se multiplicam em função dessa questão, dessa proposta, né, de um tamanho limitado? Exatamente o que vai unificar, generalizar, não só no contexto francês ou europeu, mas no contexto mundial, a unidade da humanidade é exatamente a existência desse sacerdócio, ou seja, da própria igreja positivista. O Comte dizia que nenhuma sociedade pode se desenvolver e conservar sem um sacerdócio qualquer. É claro aqui que ele não está falando de um sacerdócio qualquer, ele está falando do sacerdócio positivista. E ele diz mais que a função ou a atribuição do sacerdócio é a de um juiz, né, no tríplice ofício de conselheiro, de consagrador e de regulador da vida social, mediante uma apreciação respeitada, ou seja, é necessário que o sacerdote positivista seja uma pessoa respeitada e com uma moral bastante, digamos, próxima daquilo que recomenda o conjunto dos dogmas do positivismo. E para Comte, a natureza e a função desse sacerdócio é justamente ajudar a sociedade a formar os seus membros, de tal forma que, inclusive, ajudando a transpor de uma condição de uma sociedade com uma predominância metafísica para uma sociedade com predominância até ser uma sociedade inteiramente positiva. E para isso é necessário mudar essa característica dos valores que os homens têm de viverem para si e em si, para uma sociedade em que se vive para outrem, a fim de reviver em outrem e por outrem. É, portanto, uma visão que Comte alimenta de uma sociedade de doação, uma sociedade, portanto, altruísta, uma sociedade em que os homens, antes de verem o seu próprio bem-estar, veem o bem-estar do outro, o bem-estar geral. Vejam vocês que tipo de articulação o nosso reformador social e político, o Augusto Comte, tem em sua imaginação. Conceber uma sociedade voltada para o outro. Quase uma sociedade santa, inclusive nas suas dogmáticas muito próximas, né, da dogmática cristã e católica mesmo, né, nos seus primórdios. Vejam que, não sei se vocês podem observar, ali no frontispício, né, da igreja está escrito, né, o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Ou seja, o andar da humanidade é fundamentado exatamente nesses três elementos: o amor, a ordem e o progresso. Eu acho que dificilmente uma teoria política se fundaria nesses três elementos apresentados dessa maneira. Provavelmente, nos dois últimos com facilidade, mas jamais nenhuma ordem política, nenhuma estrutura ou sistema político ou proposta política colocaria o amor
como um dos seus objetos de ação. Bem, para além da atividade sacerdotal, que não cai na administração das coisas cotidianas, existe a necessidade de se organizar o governo. Bem entendido, a atividade do sacerdote é uma atividade de agregação. Sua função é basicamente de desenvolver, aperfeiçoar e criar os elementos através dos quais os homens podem justificar, nesse período positivo, os dogmas e as suas próprias crenças de uma sociedade solidária. Entretanto, os sacerdotes não têm nenhum tipo de participação na administração das coisas cotidianas, não têm nenhuma função na administração dos conflitos entre os diversos setores da vida, principalmente no âmbito da produção. É preciso entender que o governo está, na verdade, restrito àquele plano do grande ser que é dominado pela força prática, já que a classe contemplativa ela tem uma função universal e o sexo afetivo ela tem uma função de instrução e criação do caráter de cada componente dessa sociedade positiva. A atividade prática, a força prática, que é aquela da produção, é aquela também da qual vai se desenvolver a capacidade de governar. É bom entender que, para Comte, o governo é alguma coisa absolutamente necessária. Não há como uma sociedade existir sem que haja também governo, sem que haja direção. Isso é uma lei dentro das concepções positivistas. Portanto, o positivismo e o anarquismo, são inimigos figadais em termos da concepção a respeito do papel do governo na vida de qualquer sociedade. É preciso haver, portanto, direção. Mas essa direção, como se situa dentro da força prática, e nós vimos que a força prática ela está dividida, por um lado, entre aquele grupo que concentra a propriedade, aquele que resguarda, digamos assim, o tesouro da humanidade, dispondo-o para a continuidade do processo de produção material. E, por outro lado, nós temos a força dispersa, a parte dispersa, que é o conjunto do proletariado, daqueles que vão, com sua força de trabalho, exercer o trabalho atual com os meios proporcionados por aquilo que foi acumulado até então. Então, nós encontramos exatamente nessa força prática já um certo conflito tradicional e inerente entre a concentração da propriedade e o trabalho. Entretanto, Comte acredita que esse conflito pode ser superado à medida que a formação daqueles que vão dirigir seja feita dentro dos quadros do próprio positivismo. À medida que o patriciado tem melhores condições de acessar as instruções e, ao mesmo tempo, perceber, ele é instruído, digamos, nas ideias e nas concepções positivistas, ele entende melhor qual é o papel dele dentro da sociedade e o exerce de uma forma que não vai no sentido de competir, prejudicar ou conflitar com o proletariado. Como eu já disse a vocês,
o proletariado, dentro do processo de produção material, é o único que é recompensado por isso, embora, né, o trabalho geral seja um trabalho gratuito. Aqueles que estão dentro de um plano superior, né, aqueles que estão dentro daquele quadro que eu mostrei a vocês de uma dignidade maior, devem exercer o seu trabalho gratuitamente. E dentro do contexto da força prática, o próprio patriciado também exerce um trabalho que ele considera necessariamente não remunerado. Parece estranho, né? Na verdade, a gente imaginar essas concepções, mas é bom entender que Augusto Comte ele não está falando dessa sociedade que ele conhece agora. E ele não está falando dos homens que ele conhece agora, ou que existem nesse momento. Ele está falando de uma sociedade positiva, de homens que existirão no momento futuro, de homens que estão se preparando para existir naquele momento futuro. Portanto, essa relação entre o homem de hoje e o homem de amanhã é exatamente aquela transformação que ele prega através do conhecimento positivo. Da mesma forma, o tipo de governo que hoje existe não é o mesmo tipo de governo que deve existir ou que existirá sob a égide de um período positivista. Não será mais o Estado-nação que ordenará e governará as sociedades. As sociedades estarão territorialmente mais restritas, elas serão, digamos assim, sociedades e comunidades mais, digamos, conhecidas, né, uns dos outros, ou seja, os cidadãos se conhecerão melhor, e isso, de certa maneira, tem um parentesco muito grande com as ideias que vocês devem já ter visto em Aristóteles, de que as cidades não deveriam, as cidades-estado gregas, não deveriam crescer demais, porque elas, com isso, elas desnaturam. Inclusive, dentro do pensamento de Aristóteles e de Platão, o intercâmbio excessivo, o crescimento da riqueza, constituía uma maneira de degeneração da cidade-estado. Esse não é necessariamente o pensamento de Augusto Comte, não no sentido de que o intercâmbio possa ser um elemento de degeneração. Na verdade, o intercâmbio é uma forma de conhecimento, é uma forma de solidarizar-se. Mas isso não deve, dentro da concepção de Comte, alterar o fato de que a comunidade deve ser de um tamanho suficiente e bastante para que os seus membros tenham um relativo conhecimento e possam ter pontos de vista que se harmonizem. Afinal de contas, a ideia de trabalho dentro da comunidade, da harmonia dentro de uma república, né, é a mesma daquela harmonia que deve ser criada pelo caráter universal da função do sacerdote. A harmonia, portanto, ela perpassa a vida familiar com a atividade da mulher, ela perpassa a atividade da república com a administração dos membros dessa força prática e ela perpassa também a universalidade da humanidade e é garantida pela autoridade moral dos sacerdotes positivistas. Vejam, portanto, que a concepção de Comte é sempre uma concepção de totalidade. Ele busca uma forma de criar uma totalidade que tenha um certo grau de homogeneidade. Por isso, inclusive, ele foi atacado por vários autores e pensadores, no sentido de que a versão e a visão dele de moral positiva, ela era restritiva e contrária à liberdade. Ao que ele responde, como outros já responderam anteriormente, que a liberdade não é uma ausência de regras. Na verdade, essa liberdade
que alguns pretendem, seria apenas uma liberdade que liberasse um individualismo absoluto. E, como nós podemos perceber, Comte, ele não era um indivíduo, ou ele não era um homem, um pensador que desse ao individualismo muita força. Pelo contrário, ele considerava que o indivíduo deve necessariamente se submeter à comunidade e ao coletivo, de tal forma que ele entenda necessariamente que a sua vida individual não é independente e não pode existir às custas da coletividade, porque é a coletividade que lhe garante uma existência humana concreta, específica, né? Então, vejamos que, nesse sentido, a função, a hierarquia que se estabelece para Comte na administração da cidade é muito importante, né? E não é só, digamos assim, a administração dos governantes com relação aos governados, mas um conjunto de relações que são continuamente, sucessivamente, de subordinação. Por exemplo, à direita aí vocês vão ver a cidade e o campo. O campo se subordina à cidade na visão de Comte. Nós podemos perceber que, talvez pelo papel que exercia o campo naquele momento, que era um papel ínfimo, embora fundamental na produção de alimentos, ele não tinha nenhuma daquelas inovações que a cidade possuía. Não possuía os institutos de pesquisa, não possuía as indústrias, não possuía as universidades, as escolas, ou seja, tudo aquilo que produzia efetivamente o mundo positivo que ele imaginava e que ele esperava. Portanto, a posição necessária do campo é, de fato, a subordinação à cidade. Por outro lado, dentro da própria estrutura de funcionamento social, havia uma subordinação dos diversos setores produtivos. Assim, mais à esquerda, nós podemos ver que na base desse processo estão os agricultores, mais em cima os fabricantes ou industriais, mais acima os comerciantes e, por fim, no topo, os banqueiros. Essa relação não é uma relação de mera discriminação. Ele, ao menos, considera e dá razões para essa hierarquia. Ele concebe, né, que dos agricultores aos banqueiros há um crescente aumento das responsabilidades e as próprias concepções se tornam mais generalizadas. Eu acredito que isso se dê pelo fato de que ele considerava que as atividades na agricultura, indo até a atividade dos banqueiros, fosse um conjunto de considerações a respeito do grau de abstração. De fato, o agricultor tende a ser visto como menos tocado pela capacidade de abstração. Ele está mais imbuído, né, no processo, digamos assim, imediato. Enquanto isso, o banqueiro ele tem uma tendência maior a poder especular e a especular. E entre eles, né, os fabricantes e os comerciantes, cada um com uma visão mais ampla. Né? Os fabricantes na transformação dos produtos que vêm do campo ou os produtos de extração, os comerciantes no processo de distribuição e os banqueiros, por sua vez, com relação a todas essas atividades num plano mais abstrato, que é o plano digamos assim, do dinheiro, que é o plano da forma como se faz a monetização e a separação, né, do que cabe a cada um. Então, quando você observa a ideia que ele tem do governo de uma república, né, ou de uma republiqueta, né, não no sentido pejorativo, mas
de um território menor para administrar, que era o ideal para ele, né, ele vai dizer que essas repúblicas deveriam ser governadas por uma tríade, né, de 3 banqueiros: o banqueiro do comércio, o banqueiro da indústria e o banqueiro da agricultura. Provavelmente ele não diria a mesma coisa se conhecesse os banqueiros de hoje em dia. Aliás, ele sequer conhecia os banqueiros da sua época, né? Porque já naquela época os banqueiros nunca foram vistos como pessoas de, digamos assim, de bons costumes, né? Bem, alunos, aqui vocês podem ver o interior de uma igreja positivista e aquilo que eu falei a vocês. O que eles adoram, na verdade, ou, digamos, não é propriamente adorar, mas homenageiam, reverenciam, é a própria humanidade, como está naquela parte ali, uma espécie de altar. E a figura, nesse altar, de Clotilde Devaux. O busto de Auguste Comte, me parece, daqui não dá para perceber, mas provavelmente é de Auguste Comte. Por que eu estou mostrando isso? Porque o pensamento de Auguste Comte não foi um pensamento que se restringiu exclusivamente a uma porção pequena de pessoas que na França teve a audácia de seguir Auguste Comte, inclusive nesse último estágio, digamos assim, um tanto mais de devaneios que ele proporcionou. Mas aqui no Brasil também nós tivemos, de fato, a fundação de igrejas positivistas. É interessante a gente notar que o positivismo entra no Brasil pelas escolas de engenharia. Assim como eu falei no início, existe um positivismo que é o positivismo filosofia da ciência. Esse positivismo tomou conta do mundo porque ele desdobrava a ideia do conhecimento a partir de um certo momento como um conhecimento possível e que o homem era capaz de fazer. Este conhecimento se aplicava às engenharias, à medicina, se aplicava, portanto, a todos aqueles que necessitavam da matemática, daquelas ciências auxiliares. Portanto, era uma concepção que os praticantes dessas artes ou dessas ciências embutiram na sua visão de mundo. E muitos daqueles que assistiram e ouviram o positivismo científico, né, que, aliás, essa filosofia da ciência, acabaram também por seguir um caminho que era o caminho final da renovação moral da sociedade. E no Brasil, alguns grupos, principalmente em escolas militares, também passou a seguir esse tipo de concepção. Comte era muito famoso em toda a Europa, né, nas altas rodas de conhecimento, de ciência e etc. Ele era, de fato, um homem festejado pela sua inteligência e pela síntese que ele havia feito do progresso científico. Né? Nem tudo que ele fala é da sua própria criação. Ele incorporou muito dos conhecimentos de pessoas daquele momento como o conhecimento último que se podia ter. E também era uma referência no que diz respeito à renovação do nosso entendimento em contraposição às formas que prevaleciam na maior parte da humanidade, que estavam ligados de alguma maneira à religiosidade. Então, a filosofia da ciência de Comte
para a maior parte daqueles que tinham acesso a esses conhecimentos científicos, era uma proposição de combate ao misticismo, à religião, digamos assim, como fonte de verdade, ou seja, que a religião deveria ser vista com uma certa desconfiança. Então isso tinha um acordo do pensamento das pessoas mais prósperas, né, e inteligentes, digamos assim. Mas quando Conte dá o passo seguinte, justamente de transformar a sua reforma moral numa religião, de ter o formato de uma religião, aí ele encontrou oposição. Mas no Brasil, pelas escolas de engenharia, né, pela escolas militares também, porque nas escolas militares você tem as armas que precisam de um certo conhecimento, né? Artilharia, né? E a própria engenharia para a construção, eventualmente de estradas, etc., necessitava desse conhecimento científico. Então ele foi contaminado pelo positivismo. Da mesma forma, aqueles que iam à Europa, né, estudarem nas universidades europeias, também acabaram tendo contato com o positivismo de Augusto Comte, e alguns deles se lançaram mesmo a empreitada, né, de trazer uma religião que não fosse fundamentada na ideia de um ser superior, mas sim em algo que fosse razoável e ao alcance da humanidade de fato cultuar, que é a própria espécie. Então aí nós temos um exemplar, né, uma foto, né, de uma igreja positivista. Essa aqui é uma foto da igreja positivista de Porto Alegre, se eu não me engano. É uma foto que mostra que a igreja positivista não ficou apenas aqui na rua Benjamin Constant, na Glória. Na verdade, uma das questões mais interessantes para a política brasileira é o fato de que, sendo os positivistas republicanos, eles, quando da proclamação da República no Brasil, o estado do Rio Grande do Sul tomou uma posição que foi diferente de todos os outros estados brasileiros. Enquanto os outros estados fizeram constituições de caráter liberal, alguns se aproximando do liberalismo europeu continental, outros do liberalismo inglês, outros se aproximando do próprio liberalismo americano, o estado do Rio Grande do Sul foi o único que fez uma constituição de caráter positivista. A Constituição do Rio Grande do Sul, no século XIX, era uma constituição positivista. Isso, de certa maneira, combinava com o caráter das atividades políticas no Rio Grande do Sul. Alguns vão dizer que era o caudilismo gaúcho, etc., mas, de certa maneira, existia sim um autoritarismo, e esse autoritarismo combinava com a visão hierarquizada de sociedade que possuía o positivismo. Mas vamos entender que, ao longo do processo de desenvolvimento do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul foi um dos estados que melhor se saiu, tendo inclusive atividades governativas que, em grande parte, exerceram influência benéfica no desenvolvimento da vida gaúcha. E vamos ver que Getúlio Vargas veio do Rio Grande do Sul e ele foi criado e estava imbuído de daquela atmosfera gaúcha de Júlio de Castilhos, né, de um pensamento
no qual o governo possuía uma autoridade para bem distribuir e governar. E isso, de certa maneira, repercutiu no governo de Getúlio Vargas. Ele foi governador do Rio Grande do Sul e passa a ser presidente do Brasil com aquelas características que nós vemos dos diversos tempos. E é interessante notar que ele trouxe muitas inovações e aperfeiçoamentos para a atividade governativa, inclusive aperfeiçoando a estrutura do Estado, criando um profissionalismo na estrutura do Estado que não existia na administração pública brasileira em geral. E isso, digamos, de certa maneira, criou uma oposição com relação aos que foram depostos pela Revolução de 30, que foi basicamente os paulistas foram os grandes derrotados. Né? Tentaram se insurgir em 32, mas foram derrotados de novo. E existe uma mágoa, parece que muito grande de São Paulo, que até hoje repercute, né, nos discursos políticos, né? Mesmo de quem não tem a menor ideia de por que está falando aquilo. A gente imagina que pessoas como Fernando Henrique Cardoso, que deveria saber o que diz, né, fala em acabar com a herança getulista. Né? O próprio Lula, eu me lembro disso, ele disse, né, na década de 80, ainda, 90, no início da década de 90, que era necessário acabar com a herança getulista. Pois bem, é o que estão fazendo agora, nesse momento, para horror de qualquer país civilizado. Estão deixando a nossa população amíngua porque simplesmente querem deixar de lado essa herança getulista, que, por sua vez, teve como herança todo um pensamento, toda uma compreensão positiva. É bom entender que o positivismo no Brasil sempre foi muito importante para as concepções de desenvolvimento e de inovação em algumas áreas. Eu não sei se vocês na escola ainda falam de Marechal Rondon, da forma como o Marechal adentrou pelos sertões brasileiros, construindo as linhas de telégrafo para o interior, abrindo a comunicação. Essa era a missão que lhe foi dada e ele cumpriu até idade relativamente avançada. E o Marechal Rondon, ele também tinha uma missão. Ele era positivista, largamente, um daqueles positivistas mais positivistas, digamos assim. E ele, nesse sentido, adotou todas as prescrições dos dogmas do positivismo de Comte. Inclusive, a forma como se abordam aquelas populações dos índios amazônicos foi, de certa maneira, criada pelo próprio Marechal Rondon. À medida que Comte estipulava que ninguém deve ser obrigado, nenhuma população deve ser obrigada a adotar o modelo positivo, a não ser que se sinta preparada para tal, nem o indivíduo, nem a população podem ser, digamos assim, descaracterizada da sua fase de desenvolvimento. Então, Rondon, ele tinha aquelas abordagens que não eram abordagens, embora exista gente que diga ao contrário, não eram abordagens destrutivas para a vida das comunidades índias. E que depois vários sertanistas foram também seguindo a mesma pegada, de tal forma que deixar essas populações isoladas não era um abandono dessas populações, mas um cuidado cuja origem, em termos de justificativa, está justamente em Augusto Comte. Olha que interessante, a política indigenista brasileira de deixar as populações tal como elas estão e apenas permitir que elas, se quiserem, se aproximem, é uma política que, de certa maneira, está fundada nas concepções positivistas de Augusto Comte. Então é interessante perceber que
a repercussão do positivismo não foi só na construção de igrejas positivistas, nem na bandeira brasileira, mas também em outros aspectos das nossas políticas que perduram até hoje. Bem, esse aí vocês devem conhecer, né? Esse aí é o Benjamin Constant. Recebeu provavelmente o nome em homenagem àquele outro Benjamin Constant que eu falei no início do curso e que foi um autor de extrema importância para a fundamentação do constitucionalismo. Esse Benjamin Constant, militar, positivista, foi ministro da Educação e a educação tinha uma importância especial. Para os positivistas, o processo educativo, a construção de escolas, a alfabetização, a evolução e a introdução de conhecimentos científicos para as crianças, os jovens, constituía uma maneira de levá-los progressivamente para o âmbito do positivismo, não forçando, evidentemente, a barra com relação à religiosidade positivista, mas apenas mostrando aspectos do desenvolvimento do conhecimento e preparando o espírito exatamente para que o salto pudesse ser dado mais à frente e mais tarde. Essa é uma imagem curiosa da escadaria da Igreja Positivista aqui no Rio de Janeiro, que mostra muito bem a base sobre a qual se ergueu esse conhecimento positivo. O primeiro a astronomia e assim por diante, até chegar à moral, ou seja, até chegar àquela reforma efetiva do pensamento que vai dar unidade à humanidade. Então vejam lá a sociologia. A sociologia está bem acima das outras ciências. Aproveitem essa visão, já que no cotidiano você vê muitas pessoas pedindo engenheiros, pedindo advogados, pedindo médicos, mas você não vê ninguém gritando sociólogo, eu preciso de um sociólogo. Então esse é um momento, digamos, em que nós podemos nos sentir reconfortados, porque um grande homem, num determinado momento da vida da história do Ocidente, considerou que a sociologia, a qual ele é um fundador, digamos assim, concedeu a ela uma função que é mais do que meramente uma função de conhecimento, é uma função de preparação para que o homem pudesse viver uma vida moral superior. Essa foto é muito interessante, é do frontispício da igreja no Rio de Janeiro. Eu gostaria que vocês reparassem bem no que está escrito nesse portão aí, de que os vivos são cada vez mais governados pelos mortos. Isso está no Catecismo Positivista e é muito interessante, porque é exatamente a revelação que ele apresenta de que as gerações passadas são aquelas que construíram a nossa situação atual e, portanto, nos deram os parâmetros, as condições pelas quais nós, de fato, vivemos e imaginamos as coisas. Mais do que simplesmente apresentar uma curiosidade relativamente a Conte, eu gostaria que vocês guardassem bem essa expressão. Se puderem, anotem separadamente, porque nós vamos ver uma expressão igual em um contexto discursivo completamente diferente, ou pelo menos em uma proposição política completamente diferente, mas que, entretanto, coincide nessa visão sobre o passado, o presente e o futuro. É também sobre uma teoria da história, que nós vamos ver brevemente. Mas comparem, anotem,
e comparem as duas frases. Eu até gostaria que vocês, de alguma maneira, quando tivessem descoberto efetivamente com qual outro autor essa frase mantém uma relação quase de similitude nas suas intenções, naquilo que quer dizer, e vocês verão a influência que esses autores possuem. É bom dizer que esta frase, essa expressão, esse dito de Augusto Comte, aparece em 1852, né? E o outro personagem, né, dos nossos estudos, essa é uma frase semelhante, uma expressão semelhante, também aparece em 1852. Eu acredito que não haja plágio nem de um nem de outro, mas isso pode mostrar também o quanto esses autores têm uma visão a respeito das coisas que coincide em muitos aspectos, e sobretudo naqueles aspectos mais essenciais, reveladores da visão profunda que eles tinham a respeito dos fenômenos sociais. Guardem esta frase, por favor. Esses dois senhores foram as lideranças do positivismo ortodoxo, do positivismo religioso no Brasil. Eles tiveram grande influência na vida política, e influência que eu digo, inclusive, porque vocês podem ver os nomes, né, dessas pessoas em ruas do Rio de Janeiro, né, principalmente Copacabana, Tijuca, que, por coincidência, são ruas em que a presença militar, no início do século XIX, foi muito grande, por conta do Forte de Copacabana, ou por conta da escola militar, do colégio militar, de vilas militares. Então vocês podem entender o quanto a vida política brasileira, dependendo tanto dos humores do estamento militar, acabam, por sua vez, também sendo influenciados pelas mudanças e pelas modas dentro do próprio círculo militar. Então, vejam bem, e seria interessante que alguns de vocês se sentissem interessados em estudar a influência política, né, da Igreja Positivista na política nacional. Só para que vocês tenham uma ideia, os positivistas apoiaram várias greves no início do século XX. Aí eu me lembro de um panfleto que eu tinha, já não tenho mais por causa de mudança, acabou se perdendo. Quando eu era estudante, eu visitei a Igreja Positivista ali no Benjamin Constant, junto com outros colegas, né, para fazer um trabalho. E fomos muito bem recebidos. Interessante que eram 4 pessoas a nos receber. 3 delas eram muito velhinhas, né, e tinha uma única pessoa mais nova, mas que devia ter lá quase seus 40 anos, né? E o que se mostrava, de certa maneira, que as ideias, né, do positivismo, pelo menos naquele momento, naquele dia, parecia não ter uma juventude por trás para mantê-la e fortalecê-la nos anos seguintes. Mas, de qualquer maneira, eu obtive um panfleto, né, que eu fiquei com ele, né, eles me deram, de 1903, quando houve uma greve no Rio de Janeiro, e os positivistas apoiaram a greve no Rio de Janeiro por conta das péssimas condições dos trabalhadores, e que os trabalhadores tinham mesmo que fazer essas reivindicações. Portanto, os positivistas, apesar da sua visão hierarquizada da vida social, eles eram a favor da melhoria das condições do proletariado e apoiavam as formas de organização do proletariado e a maneira de se organizar e de reivindicar era também, para os positivistas, uma maneira de chamar a atenção daqueles que
eram os detentores da riqueza, para o papel que esses detentores deveriam ter verdadeiramente na vida social, como condutores sempre de um melhoramento e não apenas como uma forma de ver a si mesmo e tirando vantagens do processo e da relação de trabalho que existia. Então é uma questão bem interessante. Os positivistas, eles eram, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, aqueles que também protestavam. E, se eu não me engano, eles também protestaram contra a obrigatoriedade da vacina, né, na época do Oswaldo Cruz. Eles não eram propriamente contra a vacina, né, mas também sempre por aquela argumentação da espontaneidade e que deveria presidir as relações sociais. Bem, esse último quadro eu deixo com vocês alguns pensamentos, né, das obras de Comte, né, e que de certa maneira nos dão uma noção a respeito do imenso trabalho que ele mesmo se deu, ou seja, alguém que decidiu fazer um esforço para reformar toda uma sociedade, né? E esse esforço de reformar a sociedade levou a produzir uma obra intensa e imensa. Embora hoje a gente considere boa parte disso como alguma coisa estranha, até mesmo divertida ou absurda, a verdade é que ele compõe, junto com tantos outros reformadores do século XIX, uma real intenção de modificar aquela situação de miséria, de espanto, de conflito que vivia a sociedade europeia. É bem interessante que a gente perceba como ele e tantos outros autores, não todos dos que nós falamos, mas uma boa parte desses reformadores, não tinha uma boa relação com as concepções liberais que, em geral, eram disseminadas como a nova forma de pensar, a nova moralidade da sociedade industrial. Talvez Comte tenha sido, junto com outros autores que nós ainda vamos ver, aqueles que mais se opuseram ao formato e à dominância desse pensamento liberal. Só que ele o fez dentro de uma concepção que, na verdade, criava novas amarras para a vida social. Colocava de lado essa força, né, do liberalismo para criar um tipo de concepção em que a sociedade era vista como uma corporação, em que cada parte da sociedade ela lutava pela outra. É uma visão de solidariedade, uma visão de viver, né, para outra. Geralmente não é uma dos motes, né, dos políticos ou da visão política liberal. Ao contrário, os liberais e o liberalismo concebe a direção da vida social por aqueles que podem, de alguma maneira, influir nisso, influir nessa direção, ou seja, através da representação. Mas, por certo, esse sistema representativo deixa de lado boa parte da população, boa parte daqueles que constituem a vida social, abandonando-os, de certa forma, aos interesses que são os interesses dominantes. Então, algumas desses pensamentos de Augusto Comte. O positivismo se compõe essencialmente de uma filosofia e de uma política.
necessariamente inseparáveis, uma constituindo a base, a outra a meta do mesmo sistema universal, onde inteligência e sociabilidade se encontram intimamente combinados. Aqui, no caso, a filosofia é o conhecimento científico, né? E a política é necessária, basicamente, a transformação e a reforma da vida social pelos parâmetros constituídos pelo positivismo, basicamente o positivismo religioso, que é onde reside o elemento mais elevado da moral positivista. A outra é, de uma parte, a ciência social não é somente a mais importante de todas, mas fornece, sobretudo, o único elo, ao mesmo tempo lógico e científico, que de agora em diante comporta o conjunto de nossas contemplações reais. Veem aí que o ápice de todo o fundamento da ciência é a ciência social. Aparentemente, todas elas, cada uma na sua etapa, contribui para, de alguma forma, fornecer as bases da constituição de uma ciência social. E essa ciência social, esse conhecimento, permite que os homens entendam a si mesmos e, de certa maneira, também possam ter os instrumentos para a reforma das suas instituições, da sua vida e adentrar no novo mundo. E o último, que está ali embaixo, é interessante, né? Porque alguns vão poder dizer que ele era um tanto machista por colocar a mulher numa redoma e fazer com que ela tivesse um tipo de atividade bastante caseira. Por outro lado, ele também coloca a mulher num outro plano, que é o plano da verdadeira construtora do caráter daqueles que vão vivenciar uma sociedade positiva. Então ele diz assim, o ponto de vista feminino é o único a permitir à filosofia positiva abranger o autêntico conjunto da existência humana, ao mesmo tempo individual e coletiva. Ou seja, sem o ponto de vista da mulher, sem as características próprias que existem apenas na mulher, não seria possível congregar o indivíduo e a sociedade. Unir esses dois elementos que não podem e não devem estar de maneira alguma separados. Bem, senhores, nós vimos aqui um pouco do positivismo, não é, digamos assim, o resumo mais contundente do positivismo, mas serviu para nós como uma maneira de entender o clima, o clímax, digamos também, das questões políticas do século XIX. A partir de agora, nós vamos ver outras proposições que tiveram também um impacto mais importante do que o positivismo. Mas vocês vão perceber, elas têm um pezinho em Augusto Comte. Então, até lá!